Rádio Bandeirantes. Começa agora, Manhã Bandeirantes. 10h04. Muito bom dia a você, começando o Manhã Bandeirantes desta terça-feira. Hoje é dia 7 de outubro de 2014. Começando mais um dia, eu já dizia aqui na passagem com o pessoal do Gente, tá um dia maravilhoso. Aqui na Paulista, temperatura agradável, não está muito quente, mas está subindo. 21 graus, Agostinho. 21 graus, está uma delícia. Tem gente até praticando esporte aqui ainda. Correndo aqui na calçada. É isso mesmo. E não parece que vai chover. E esse é o lado mais preocupante, como disse o Zé. Ainda sofremos com a falta de água e com os nossos reservatórios cada vez mais baixos. Né, Ana? Bom dia. Bom dia, Agostinho. Bom dia, ouvintes. É isso mesmo. O assunto de hoje, né, vai movimentar bastante o nosso ouvinte aí. Digamos que é um assunto que está na moda, sempre as pessoas falam isso, polêmico, né, o que é e o que não é, e é por isso que a gente traz profissionais para poderem aí debater, discutir os assuntos que rondam o dia a dia, a nossa vida. O assunto de hoje é bullying, né, Agostinho? Bullying. Eu estava fazendo aqui uma volta ao passado, eu acho que eu passei por algumas provações. A gente está ali. Praticando com você diariamente, com De esse vez em óculos quando. que você usa aqui, com a cordinha. Então, mas então, tem isso também, mas na infância, talvez a coisa pegue um pouco mais pesado. E eu lembro, a gente sempre diz isso, né? Bullying sempre existiu, ou algo parecido, algo embrionário ao que hoje se chama de bullying. As crianças têm uma dose de maldadezinha, né, Ana? Tem sim, eles têm uma dose de maldadezinha, assim, entre eles. Você percebe de vez em quando que eles dão, né, umas cutucadas uns nos outros, mas aparentemente é algo normal, né? É inevitável que isso aconteça. Agora, em algum momento, e é isso que a gente vai querer saber, isso deixa de ser normal, deixa de ser uma brincadeira, deixa de ser algo natural de uma convivência infantil até saudável, para virar algo mais grave e até patológico, até uma coisa que mereça um tratamento diferente. Isso tem acontecido, a gente tem lido com frequência, inclusive ações na justiça, né? Alguns pais que acham que a coisa chega a tal ponto, no ambiente escolar, por exemplo, que merece virar uma ação na justiça, merece uma retratação, merece até uma indenização, algo parecido. E é por isso que entre as nossas convidadas de hoje está aqui a mestre em Direito Digital, advogada Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita. Acertei, não? Acertou. Quase, acertei. Mas é isso mesmo. Bom, primeiro... Vamos definir. Então, eu tenho sempre dúvidas. Porque eu lembro, viu, Ana, quando eu era pequeno na escola, eu usava óculos. E depois deixei de usar um tempo e voltei agora com a idade. E era inevitável. Você era chamado de quatro olhos. A molecada zoava com quem usava óculos. Com E o seu nome? Não tinha os meses? O agosto, setembro, outubro. Tinha. Não, isso é mais natural. Até hoje continua. Hoje, né? Mas tem um, eu já falei aqui, não sei se os mais jovens lembram, nem sei se existe ainda, aquele tempero Sakura. E o slogan do Sakura era que dá um gostinho. Nossa. Então, algum gênio lá resolveu me chamar de Sakura. Então, uma coisa bem agradável. E é lógico, você ficou chateado, teve problemas psicológicos, nunca mais usou tempero. Não chega tanto, mas você vê que eu lembro. Eu lembro, isso é um sinal de que a coisa marcou. Então isso acontece mesmo, isso acontece em certa medida. E aí a dúvida é essa mesma, a dúvida de sempre. Em que momento uma brincadeira, que pode ser até de mau gosto, né, mas uma brincadeira infantil, passa a ser algo que se defina como bullying? Hein, doutora? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Agostinho. O bullying, ele é um fenômeno, né? Que ele não é apenas a brincadeira. Ele literalmente são agressões reiteradas, ou seja, repetitivas, que visam a exclusão, a humilhação ou a agressão de um indivíduo, né, por outro indivíduo ou por um grupo de indivíduos. Então, nós temos que ver esse fenômeno justamente da repetição e da agressão constante, que pode ser pessoalmente, né, online ou offline. Então, isso também pode acontecer por meio das redes sociais e por meio também da internet,
E também via WhatsApp, os aplicativos de celulares, isso também acontece. Mas é um crime isso? Na verdade, o bullying ele é um fenômeno e nós podemos ter várias figuras de crime, não um crime de bullying. Então, dentro das figuras que podem ser criminosas do bullying, nós temos a injúria, a calúnia, a difamação, o crime de ameaça. Já temos as 4 figuras típicas penais distintas. Nós também podemos ter, como nós já tivemos em um caso do escritório, instigação ao suicídio. E isso também é possível, e isso é um formato de bullying também. E a maioria dos motivos, digamos assim, é o quê? É característica física? É o nome da pessoa, como o do Agostinho? Como é que as pessoas... Qual que é o maior tipo praticado de bullying? No primeiro momento, seriam as características físicas, né? Então, independentemente se você é gordo, magro, alto ou baixo... qualquer motivo pode ser um motivo para se iniciar uma agressão. O outro motivo pode ser uma questão ética ou religiosa. Isso também acontece bastante. E o terceiro motivo que nós estamos vendo muito é que os adolescentes estão se expondo demais nas redes sociais. Então, é exposição de foto, é exposição de vídeos, e o adolescente não tem dimensão de como isso acontece virtualmente. Doutora Ana Paula, me permita, eu tenho uma certa dúvida, porque o politicamente correto, hoje em dia, é algo que contamina quase tudo, né? Então, a gente estava comentando esses dias aqui, por exemplo, contar piada virou uma aventura. Você pode ser processado, condenado, preso por uma piada que pode ser de bom gosto ou mau gosto, aí tudo bem, isso é de quem ouve, de quem aprecia a piada. Mas há que se ter, eu imagino isso, há que se ter o bom senso de perceber, né, o que está acontecendo, a intenção e tal. E eu acho, às vezes, que em alguns casos há um certo exagero, porque eu não consigo imaginar um ambiente estudantil, crianças, adolescentes e tal, em que não haja naturalmente um tipo de brincadeira dessa, que pode ser de mau gosto, pode realmente ser de mau gosto, mas eu acho impossível, eu vejo pelos meus, eu vejo pelas minhas crianças, pelos amigos deles, e são amigos, né? Eu tô lembrando aqui, Ana, doutora, ouvintes, a minha filha tem 14 anos, ela tem uma amiga que é negra, né? Eu soube da história só depois, e ela ama essa amiga, ama de paixão, e andam para cima e para baixo juntas. E um belo dia, ela foi parar na diretoria da escola. E foi uma confusão e tal. Que disseram que ela estava sendo preconceituosa, racista e tal. Foi tão estranho, porque você sabe o que teu filho faz de errado. Normalmente você sabe, né? Quando fala assim, não, isso ela faz mesmo. E isso ela não faz. E quando falaram isso, eu achei muito estranho, porque não parecia adequado ao perfil dela. Mas, enfim, tudo pode acontecer. E aí, para resumir a história... A minha filha estava brincando com essa coleguinha dela e ela depois me contou, e a menina depois confirmou para mim também, a amiga, que ela chamava a menina de chocolate. E aí alguém iluminado lá achou que isso tinha um viés racista e que isso poderia constranger a menina diante do grupo e sei lá o quê. Foi uma leitura livre, acho que realmente exageraram na dose. Mas eu tenho medo se esse tipo de coisa não pode tornar mais grave algo que é apenas uma brincadeira entre crianças, que pode ser de mau gosto, que talvez até mereça uma advertência, mas se em alguns casos não pode se extrapolar nesse conceito de bullying, Só doutora. acrescentando, então, a pergunta do Agostinho, é isso também que eu ia perguntar. Os casos que chegam para vocês, né, já solicitando aí uma via judicial para resolver o problema, é necessário que vocês tenham um critério para definir se isso é bullying ou não, se é exagero ou não dos pais, se configura todos esses crimes que você disse há pouco, como injúria, difamação, calúnia, quer dizer, brincar com a colega, falar um nome,
para o Agostinho, para a filha dele, para a própria garotinha, não era absolutamente nada, né? Não era nenhuma forma de bullying, era ali trato de convivência entre as colegas. Vocês têm que analisar e ver se isso é bullying. Há muitos casos de que não configura e os pais mesmo assim pedem para que haja alguma causa judicial em relação a esses casos? Excelente a pergunta e excelente a colocação, porque hoje, numa era de extremos, quando você trata principalmente da aplicação do direito, você precisa do caminho do meio. Então, não basta só a lei nua e crua. Você precisa, sim, da lei, mas você precisa fazer uma aplicação de valor à situação que você está analisando. Não existem casos iguais, né? O que nós falamos quem opera no direito, cada processo, cada cliente, é como se fosse uma digital. A gente não pode generalizar. A generalização é o grande problema. Então, até no caso relatado pelo Agostinho, que é muito interessante, você vê que existe um laço de afetividade entre a filha dele e a amiga. Então, não existia em nenhum momento uma intenção de excluir, de discriminar. Então, era um tratamento afetivo, né, feito entre as duas e com a anuência da amiga que não estava ofendida com a questão. Então, a grande questão, primeiramente, é você analisar o perfil daquele que se diz vítima, né? Eu não vou nem colocar como vítima, que se diz vítima. Então, se os pais ou uma instituição de ensino nos procura para analisar um determinado caso, é importante que a gente veja, primeiramente, o perfil da pessoa que foi agredida, para ver qual que foi a dimensão do dano ou suposto dano causado. Então, essa é o primeiro, o primeiro detalhe, e eu acredito que é essencial para ver. Realmente, houve dano? Houve um dano psicológico, um dano físico? Porque a gente vê em determinados casos que se juntam grupos de adolescentes ou crianças e rasgam uniformes escolares e depredam o material escolar. E vai se dizer que isso não é bullying? Claro que é. Você está depredando, você está agredindo a pessoa não apenas psicologicamente, como fisicamente. Agora, é importante se ver se é única e exclusivamente a questão da brincadeira, né? É importante que se tenha a dimensão e que se explique a dimensão dos limites de atuação. E esse é o papel do pai, que é você, ouvinte, né? Que está aqui nos escutando. É isso, o tema de hoje é bullying. Já teremos mais uma convidada aqui para falar um pouco mais sobre isso e principalmente nós contamos com a sua participação, você ouvinte Bandeirantes, como fez, por exemplo, viu, Ana? Olha só, doutora, diga. O que diz aqui a nossa ouvinte Lia Sandra Salles de Freitas Alves, lá de Santo André. E ela fala aqui, ela acha também que há uma dose de exagero em alguns casos, mas a doutora já explicou que, é lógico, há critérios, e a gente vai querer saber mais sobre esses critérios. Mas ela diz aqui, a Lia, que é por isso que nós somos uma geração feliz, diz ela aqui. Todo mundo fazia bullying com todo mundo e não crescemos traumatizados. Olha, é uma forma de ver, viu, Lia? Mas vamos falar mais sobre isso. Eu também, às vezes, acho que a gente acaba criando nomes diferentes para coisas que já existiam, né? Talvez até para tratar melhor essas coisas, né? Talvez seja isso. Você estudando um tema... Então, por exemplo, a questão do bullying, como a senhora falou, no Código Civil, no Código Criminal, ele é qualificado com os crimes que já existem aí, né? Injúria, calúnia, difamação e tal. Quer dizer, não se criou nada de novo. Mas talvez você reunir esse fenômeno que acontece entre jovens ou também entre adultos. Aliás, aqui tem um relato de um adulto também aqui, bem interessante. É o Danilo. Eu vou dar só o primeiro nome do Danilo. Tá certo, Danilo? Ele fala que ele é de Itanhaém e ele diz o seguinte, que pelo fato dele ter desvio no olho esquerdo, ficam me chamando de vesgo.
e que isso causa um constrangimento danado para ele, inclusive no ambiente profissional. De fato, quer dizer, é uma característica física e as pessoas têm uma dose de maldade. Mas isso será que é bullying também? Infelizmente, isso é bullying ou não? No caso, não tem como saber simplesmente com tão poucos dados, né? Isso já acontece de forma reiterada, tal, todo dia, os amigos no ambiente de trabalho e tal. Essa é uma excelente questão que você colocou, Agostinho, porque o bullying, ele não necessariamente ele acontece no ambiente escolar. Sim. Nós temos casos também de bullying corporativo. Então, só muda a idade. Que é mais preocupante, né? Porque enquanto na idade escolar, a gente tem uma premissa de que as pessoas ainda são inocentes, não tem tanta noção. Mas no ambiente corporativo, as pessoas fazerem bullying também, acho que é mais preocupante. Aí mostra mais a intolerância, o preconceito, é algo mais preocupante, não? Sim, e principalmente isso acontece nas empresas que possuem metas extremamente rígidas, e os gestores intermediários são muito pressionados a entregar resultados. Então, nesses casos específicos, o bullying acaba virando um formato de agressão para pressionar o funcionário a produzir mais ou a vender mais. Não há uma confusão aí entre bullying e assédio moral? Porque em empresa a gente vê assédio moral quando há problemas de... O bullying é um assédio moral. Assédio moral, né? Exatamente. Já fica mais bonita a palavra. Não, mas são formas de definir para, inclusive, se conseguir atender melhor e tratar melhor, né? Reagir melhor a esse tipo de excesso. Bom, o tema é esse, você participa com a gente aqui, já está chegando muita mensagem aqui pelo rbnoar@band.com.br e os nossos ouvintes podem também, né, Ana, se manifestar pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp 999048756 e também pela nossa página no Facebook, né, facebook.com/Rádio Bandeirantes. Coloque lá a sua pergunta, também sua sugestão, o seu comentário sobre o assunto de hoje. Só lembrando, rapidinho, antes da gente ir para o comercial, que a gente está na Semana da Criança. Opa, é verdade. E a partir de hoje, nós vamos sortear ingressos para os nossos ouvintes fazerem um passeio lá no Aquário de São Paulo. Na sexta-feira, o programa... Legal, você já foi lá, Ana? Eu não fui ainda. Nossa, é legal demais o Aquário. É bem legal meu filho mesmo. Foi com a excursão escolar, e achou excepcional. E sexta-feira o Jornal em 3 Tempos será apresentado do Aquário, direto do Aquário. Então, durante toda a semana, nós teremos aí pares de ingressos. Do Aquário, Vai ser do Aquário, sexta-feira. Olha que legal. E aí, em comemoração ao Dia das Crianças, a partir de hoje Galvão até vai sexta... mergulhar, inclusive, não vai? Ele e a Thaís, os dois. Os dois? Os dois vão ficar lá mergulhando, apresentando diretamente debaixo da água. Juntamente com peixes, tubarões, tartarugas, enfim. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer a pergunta aí sobre o Aquário. O pessoal responde a pergunta e ganha um ingresso. Vamos fazer a pergunta já, é isso? Vamos fazer já, então, vamos fazer a pergunta, ó. Vamos lá, hoje nós vamos sortear 3 pares de ingressos, só para o nosso ouvinte ficar sabendo corretamente, esses pares de ingressos que nós vamos sortear hoje, eles servem para que a pessoa faça o passeio no Aquário na sexta-feira. Então, são 3 pares de ingresso que valem para sexta-feira, tá? Nós vamos fazer uma pergunta, as 3 primeiras respostas... Bem difícil a pergunta. Bem difícil, viu? Porque o presentão, né? Presentão. As 3 primeiras respostas que chegarem ou pelo rbnoar@band.com.br ou pelo nosso Facebook Rádio Bandeirantes, aí ganharão, esse par de ingressos. Tem que colocar a resposta e aí também o nome completo, o RG e o telefone para que o nome fique lá na lista do Aquário e a pessoa consiga fazer tranquilamente, gratuitamente o passeio nessa Semana da Criança. Vamos fazer a pergunta então? Vamos lá, Ana, capricha aí, vamos ver. Olha lá, qual a espécie do peixe que teve muito sucesso naquele filme Nemo? Né? São aqueles peixinhos que apresentam... O Nemo é um deles, isso mesmo. Qual é a marca do Nemo? Qual é a marca do Nemo? O modelo do Nemo. Apresentam variedades, cores aí, padrões. Aqui já pelo seu no celular. meu celular. Mas não vale, no seu celular não vale. Olha... Não vale. Não vale porque... Pelo Facebook... Pelo Facebook ou pelo rbnoar@band.com.br, participando aí da nossa promoção, né? Vamos lá, qual a espécie do peixe, a marca, a raça do peixe, que fez muito sucesso no filme Nemo, né? O próprio Nemo era um deles. As 3 primeiras respostas. Aqui, rapaz, já chegou uma aí? Já chegou uma. Já acertou? Aqui, vamos ver se acertou. Vamos ver se ele acertou. Ah, acertou. Acertou já. Ih, rapaz, já? Já vamos entregar o ingresso já. Bom, então tá valendo
resposta a partir de agora. Você manda pelo rbnoar@band.com.br ou então pelo facebook.com/rádio A gente vai pro Bandeirantes. break e volta já já. Manhã Bandeirantes. Ao vivo, direto da Avenida Paulista. 10h33, de volta aqui ao Manhã Bandeirantes. Estamos aqui no nosso estúdio envidraçado. Fazia tempo que eu não falava estúdio envidraçado, né, Ana? É verdade, faz tempo que você não falava do nosso Precisa aquário. limpar, inclusive, o estúdio envidraçado aqui, né? Tá carecendo de uma mãozinha ali. Tem É que é muita poluição aqui, né? É verdade. muita O poluição. sol, o tempo tá seco, os carros Pouca passam aqui chuva. com muito pouca chuva, é difícil, fica É manchando o verdade. vidro Eu tô me mesmo. sentindo aqui um peixe palhaço aqui dentro do aquário. Não é isso? Entendi. Não entendi. Não? Não tá sentindo o peixe Tô palhaço? sentindo. Ah, entendi. Mas olha só, estamos aqui na Paulista hoje falando sobre bullying. O assunto é bullying, já temos mais uma convidada, já está com a gente aqui desde o início a advogada Ana Paula Siqueira de Mesquita, que é mestre em Direito Digital, e estava falando sobre o que caracteriza o bullying, né? O que diferencia, o que se chama de bullying e merece até uma ação na justiça em alguns casos, e o que não é bullying. Enfim, é apenas uma brincadeira, algo eventual, algo sem muita consequência, né? Então essa diferença me parece essencial, tá claro que é essencial, sim. E vamos voltar já já a falar com a doutora Ana Paula, mas já está com a gente aqui também a presidente da ONG Educar contra o Bullying, a Cristiane Ferreira da Silva Almeida. Tudo bem? Bom dia, Cristiane, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Há quanto tempo existe a ONG? A ONG existe há 6 anos. 6 anos. 6 anos. E por Puxa, que... o bullying já existe há 6 anos? Já é definido como tal há 6 anos? Não, na verdade o bullying já existe desde que existe ser humano, né? Mas no Brasil nós trouxemos a ONG O que, e o nós... que a serpente fez com Verdade, Adão né? já era bullying. Já né? era bullying. Não era? Já era bullying. Ah. Na verdade nós estamos 6 anos, né? E nós somos a única ONG que cuida especificamente desse assunto que é o bullying, E né? por que vocês criaram essa ONG? Alguém de vocês foi vítima de bullying, né? Teve algum problema sério para que pudesse realmente transmitir essa mensagem de mostrar por que não se deve fazer? Na verdade, assim, eu costumo dizer que a ONG ela é um projeto umbilical, né? Eu tenho um filho de 17 anos e ele sofreu 5 anos de bullying e eu não sabia o que era, né? E eu fui descobrir que ele estava sofrendo com essa agressão quando ele foi fazer um tratamento psicológico e a psicóloga detectou que havia algo de estranho dentro da escola, porque ela fez vários testes e o teste da escola, quando ela passou o papel da escola, que ela desenhou a escola, ele pintou a escola de preto, totalmente de preto. E ela perguntou se ele gostava da escola, ele falou que não. Aí ela perguntou, você gosta dos professores? Ele falou, não. Dos alunos, não. Da direção, não. O que você gosta da escola? Ele tinha De que nada. idade? Ele tinha 9 anos. 9 anos. E qual foi o bullying? Na verdade, ele sofreu todos os tipos de bullying. Ele começou pelo o moral, né? Que mexeram muito com a moral dele, xingavam ele, xingavam ele de gordinho, xingavam ele de negro, xingavam ele de várias coisas. Depois passou para o físico, né? Ele começou a apanhar, começou a ser ridicularizado. Apanhava dos colegas da apanhava, classe? Apanhava dos colegas Era da escola classe. estadual, Era escola particular? Municipal. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E assim, o ápice dessa agressão foi um dia que eu não sabia o que era bullying. Então, todas as vezes que eu ia na escola, a diretora falava, é um probleminha entre ele e o aluno tal. Então, sempre havia, é um probleminha, e que se tornou um problemão, porque ele teve início de síndrome do pânico, meu filho teve que fazer um tratamento psicológico durante 1 ano e 8 meses, e eu tive que fazer alguma coisa. E eu não sabia onde ir, com quem falar, a quem recorrer. E eu fiquei de pés e mãos atados. E quando eu consegui chegar em alguém que eu consegui... Assim, eu fui até a última instância. Na época, eu fui até o prefeito, né? Que era o prefeito atual. E eu fui até o prefeito e eu quis uma resposta. Eu fui até o secretário da Educação. Eu afastei a diretora da escola, levei a mídia na escola, fui para a mídia e eu fui para a luta. Porque eu falei, é o meu filho. Só que quando eu terminei de fazer tudo isso pelo meu filho, o dia que eu tirei da escola, a última vez que ele estava todo ensanguentado e a diretora jogou meu filho para fora da escola para não arcar com a consequência, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu sentei na sala de casa e eu olhei para o meu marido e falei assim, daí? A gente fez tudo isso, resolveu o caso do nosso filho, mas tem muitas crianças que estão sofrendo. Foi quando a gente fundou a instituição. Nossa, mas que história, hein? Nossa Senhora, essa é pesada mesmo. Eu vou falar mais sobre isso
Assim, imagina 6 anos, né? Se hoje bullying ainda, né, toda essa dúvida e tal, imagina 6 anos quando se falava sobre isso. Já tem mais... Aliás, tá chegando mensagem, tá com pau aqui, viu, Ana, sobre bullying e também sobre o nosso presentinho aí, o ingresso pro Aquário aqui de São Paulo. Já vamos divulgar os 3 vencedores. Já tem gente acertando aqui a resposta. Foi molezinha hoje também. Foi molezinha. Amanhã... Você também deu a resposta, né, Agostinho? A gente facilita um pouco. Amanhã vai ser mais difícil. Mas olha, antes disso, vamos falar de segurança pública. Temos governador novo. Não, nem tanto, né? Temos governador já reeleito, mas a falta de segurança no Morumbi continua a mesma, né, William Cury? Bom dia. Nada mudou, apesar da reeleição. Muito bom dia, Agostinho. Bom dia, Ana Neri. Um bandido foi preso após fazer uma série de assaltos no Morumbi, aqui na zona sul de São Paulo. Pelo menos 9 pessoas foram vítimas e tiveram pertences levados pelo criminoso ontem à noite. Outros 3 homens teriam agido com ele, mas ainda não foram encontrados pela polícia. Uma mulher contou que caminhava em direção ao ponto de ônibus quando foi surpreendida. Aí, chegando no meio do caminho, eles me abordaram, o de trás saiu do carro, pediu a bolsa, eu ainda puxei, ele mandou dar a bolsa, que senão ia ficar feio para o meu lado, entrou dentro do carro e saiu. Os bandidos usaram 2 carros nesses assaltos, um deles roubado de uma das vítimas. A PM encontrou apenas um veículo e prendeu um suspeito, explica o tenente Alexandro da Silva Gomes. No interior do veículo tinha 2 infratores, né? Um conseguiu fugir para o interior da comunidade e o outro foi detido com uma réplica de uma arma e dentro do carro vários objetos aí das vítimas, 9 vítimas. As 9 pessoas que foram até a delegacia reconheceram o bandido como o autor desses assaltos. Os locais onde ocorreram então essas ações ficam na região onde está o Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo de São Paulo. Agostinho. Obrigado, William. Muito obrigado pela informação. É isso, né? Continua tudo em compensação, viu, Ana? Não tem segurança e tal, tem arrastão no Morumbi, mas a água que é bom continua baixando dia após dia nos nossos reservatórios. Bom, falar sobre bullying, tá chegando mensagem aqui à torta e à direito, já, inclusive vou ler uma aqui, o ouvinte até pede para não ser identificado, por motivos óbvios. Tem um relato aqui para contar também sobre o bullying que ele sofreu. Agora, doutora Ana Paula, o relato da Cristiana é impressionante, né? Porque aí nesse caso, acho que qualquer dúvida se isso é bullying, se é uma brincadeira, se é só um excesso. Nesse caso em particular, fica claríssimo que a coisa extrapolou demais, né? Claríssimo. É óbvio, né, que teve todo o formato de agressão física, moral, e bem como a responsabilização dos pais de quem agrediu, né? De quem fez esse formato de agressão, e bem como a responsabilidade subsidiária da escola, que tinha o dever de zelar pela integridade física dessa criança, desse adolescente, enquanto estava nas dependências dela. Cristiane, você disse que fez, né, várias intervenções, foi na escola, foi até a prefeitura, foi até o secretário de Educação. Você chegou a acionar judicialmente a escola e também a própria diretora que você falou aqui e os pais dessas crianças? Na verdade, eu cheguei a acionar a direção no administrativo, né, que seria na Delegacia Regional de Educação. Então, eu cheguei. Os pais da criança era assim, a criança não tinha pai. Né? Ela tinha um irmão e uma mãe, o irmão estava preso, a mãe tinha problemas, ele tinha outros irmãos. Então, assim, quando eu vi o contexto da família também dessa criança, na verdade eu fiquei com mais pena dessa criança do que com raiva dela. Então, eu não consegui fazer nada em relação à criança, porque eu falei, poxa vida, a criança tem uma vida dura, não tem pai, né, criada num contexto difícil. Meu filho não, meu filho sempre teve o carinho meu, a atenção minha, do meu esposo, do irmão que ele tem, da minha família no geral. Então, eu fiquei com mais dó dessa criança do que
do que penalizar ela ou a mãe, ou enfim. Mas a escola eu cheguei a fazer, sim. Não levei adiante, por quê? Porque o psicólogo disse assim para mim, a psicóloga na época, ela falou assim, Cris, não vai compensar. Porque, assim, eu fiz todo um trabalho na vida do Natan emocionalmente, psicologicamente. Se você levar isso adiante, o juiz vai trazer tudo isso à tona de novo. Então, assim, coloca na balança. A vida do seu filho, o emocional do seu filho, vale a pena? Então, assim, eu vi que não valia a pena, não pela direção. Eu acho que a direção, eu deveria ter movido uma ação judicial, sim, mas pelo meu filho. Então, assim, hoje ele está bem, hoje ele está estudando, vai entrar no exército ano que vem. Então... Você não sente nenhum resquício desse período que ele enfrentou, ele superou totalmente? Superou totalmente. Eu acredito que, assim, eu também investi, coloquei ele para fazer, porque quando a gente descobriu, ele se tornou muito agressivo, ele sempre foi um menino muito dócil, e ele se tornou super agressivo dentro de casa. Então, ele batia no irmão, ele batia a porta, ele nunca foi assim. Então, assim, eu coloquei ele para fazer esporte, coloquei ele para fazer natação, coloquei ele para fazer luta, eu ocupei ele. Então, eu ajudei a psicóloga a trabalhar isso nele, assim. Então, hoje, ele não arruma confusão na rua, ele não explode, assim, ele conta até 10, então ele está super bem. Que bom, porque olha só, tem gente que não superou esse tipo de situação. Tem um relato aqui de um ouvinte que tem a minha idade, 47 anos. E ele lembra como se fosse hoje o que ele enfrentou aos 9 anos. Olha só como essa situação marca mesmo. E para algumas pessoas, parece ser o caso aqui, é praticamente insuperável. Ele conta aqui que ele estudava num colégio que ele disse que era fraco e ele mudou para um outro colégio mais forte, diz ele aqui. E na primeira tarefa de escola que a professora passou, ele surpreendentemente foi o melhor da classe. E a professora falou assim, vocês não têm vergonha? Ele veio de uma escola mais fraca, acertou tudo e vocês erraram e tal, não sei o quê. Ele teve um segundo de alegria, de satisfação, mas depois foi só isso, porque ele passou a ser hostilizado pelos colegas. Ele conta aqui que apanhava e tal, chegou ao ponto de repetir de ano deliberadamente para se afastar daquela turma. Então ele entregava a prova, ele vai contando essa situação dele toda aqui e ele fala que isso já tem quase 40 anos e ele nunca contou para os pais dele, nunca contou para ninguém, e isso ainda é algo que ele carrega e que, segundo ele, faz com que ele seja uma pessoa insegura, tenha problemas ainda hoje. Quer dizer, a coisa é grave demais, né, doutora Ana Paula? Sim, principalmente quando acontece na infância ou na adolescência, o que nós vemos são os reflexos na vida adulta. Ou ainda imediatamente, quando aquela criança ou adolescente deixa de ser vítima e passa a ser o agressor. Isso acontece também? Muito. Fica sim o desejo de vingança, de querer punir aqueles que causaram tanto sofrimento. Quando não se tem um trabalho intenso, de perto, como foi aqui relatado, de acompanhamento de pais, um acompanhamento psicológico, médico e pedagógico, o que se vê é esse reflexo da vingança que acontece também no ambiente corporativo. Talvez, não sei se a Cristiane pode falar, esse ouvinte que o Agostinho citou agora, talvez um apoio psicológico depois, será que seria válido agora, depois de muito tempo, vocês que estão com essa história de educar, para evitar, como é que você... Acho que sempre, né? Sempre é tempo de tentar. Eu acho que a ajuda, ela é sempre bem-vinda, né? Seja em qual fase, né, que for, que ele sofreu na infância, mas ele carregou isso. E, assim, é o que a doutora disse, nós vemos pessoas que eles eram totalmente passivos e eles se tornam agressivos. Eles se tornam... a vingança para eles é tudo. Nós tivemos o caso do Wellington em Realengo. Gente, aquilo é um caso de bullying que ele voltou... E ele voltou para se vingar. Infelizmente, ele ficou preso. Quando eu vi aquela reportagem do Wellington, eu comentei com uma amiga no mesmo dia. Eu falei, esse menino sofreu alguma coisa nessa faixa etária... E ele voltou para se vingar. Ele não voltou para se vingar daquelas crianças que estavam ali. Ele voltou para se vingar daquilo que ele ficou preso. Né? Então, assim, o bullying é muito grave. Então, nós temos que entender que as pessoas levam para a fase adulta, levam para a fase da adolescência, levam para a fase da juventude. Eles levam, sim.
E como é que vocês desculpa, Agostinho, como é que vocês fazem um trabalho para evitar isso? Vocês fazem palestras em escolas, no Facebook, como é que vocês levam a mensagem de vocês? Na verdade, assim, nós fazemos, eu acho que tudo que você se previne, tudo que previne é bom. Né? Então, a gente faz o trabalho de prevenção. Então, nós vamos na escola, nós fazemos palestras, nós mostramos para a criança que ele tem que respeitar o outro. Eu brinco, às vezes, eu falo assim, eu acho que o bullying tinha que virar matéria escolar. Porque na minha época tinha a educação moral e civil, que era uma matéria que tinha... E a gente aprendia a respeitar o outro, aprendia o limite que nós tínhamos. Nós tínhamos um limite. E hoje as crianças, elas não têm limite, elas acham que elas são donas da razão, que elas são donas de tudo. Você chama o pai na escola, o pai não aparece. Quer dizer, eu tenho reclamações de colégios particulares caríssimos, aonde a mãe liga para mim desesperada, porque ela fala, eu pago super caro para o meu filho estudar num colégio bom para não sofrer nenhum tipo de agressão, o assalto, o sequestro, e ele está sofrendo dentro da escola. Então, é assim, eu aciono o pai junto com a direção, e tem pai que vira e fala assim, quando meu filho começar a apanhar, você me chama, porque enquanto ele estiver batendo, meu filho está no lucro. Eu não vejo que lucro que é esse. Enfim, isso é grave mesmo, o pai que tem essa visão torta, né, do relacionamento. Como é que se decide? No braço decide isso. Enquanto ele está ganhando, está valendo. Bom, já tem mais aqui Manhã Bandeirantes. Estamos com a mestre em Direito Digital, a advogada Ana Paula Siqueira de Mesquita, que inclusive vem representando algumas pessoas que se dizem vítimas de bullying, inclusive no ambiente estudantil. E a Cristiane Ferreira da Silva Almeida, que é presidente da ONG Educar Contra o Bullying. Tem muita gente aqui, olha, eu tenho a impressão que tem gente que está falando que sofreu bullying aqui, que está abrindo o coração, e é verdade, mas você percebe que é isso mesmo. Carregou isso durante muito tempo e teve coragem agora de contar a sua história, o que é muito bom, porque a gente percebe que não estamos sozinhos, né? A pior coisa que tem, uma das piores coisas que tem, quando você passa por alguma dificuldade, é você imaginar que é só você que enfrenta isso, né? Então parece tão difícil de conviver com essa realidade. Quando você percebe que a coisa é mais ampla, quer dizer, assusta, preocupa, mas pelo menos você percebe que há como compartilhar isso com outras pessoas e tentar resolver em conjunto é sempre melhor. A gente vai para um rápido intervalo, já a gente volta falando sobre bullying, e já a gente volta, né, Ana, com os vencedores, as pessoas que vão receber. Que responderam o nome à espécie, daquele peixinho do Nemo, né, que vão ganhar para sexta-feira aí o ingresso para passear, conhecer o Aquário de São Paulo. Lembrando que o jornal Em 3 Tempos estará sendo apresentado de lá, do Aquário de São Paulo, que fica ali no Ipiranga, na zona sul da cidade. Vamos pro break, já a gente volta com o nome dos ganhadores. 10h51. Manhã Bandeirantes, ao vivo, direto da Avenida Paulista. 11h02, de volta aqui no Manhã Bandeirantes, de volta aqui na Paulista. Hoje o tema é bullying. Estamos aqui com a advogada Ana Paula Siqueira de Mesquita e também com a presidente da ONG Educar Contra o Bullying, a Cristiane Ferreira da Silva Almeida. E incrível, né? Nesse intervalo aqui, que foi pequeno até o intervalo, né, Ana? Foi curtinho o intervalo. O que eu recebi de mensagem de pessoas conhecidas, amigas, que estão ouvindo o programa e que estão se identificando. É incrível isso. A gente acha que é uma coisa distante, né? Parece uma realidade distante de quem não enfrentou a realidade, mas aí você começa a ver que aquela pessoa conhecida, o seu amigo, o seu conhecido, o seu vizinho, a pessoa que trabalha com você, também tem um relato desse e guarda. Eu acho que um sintoma de que a coisa marcou mesmo é essa, de que anos depois, décadas depois, a pessoa se lembra ainda, às vezes com a voz embargada ainda, superou e tal. Quando supera, às vezes acha que supera e não superou muito bem, mas é uma coisa seríssima mesmo, o que só nos confirma a impressão que a gente já tinha de que esse tema de fato era bastante relevante. E tá chegando muita mensagem também, mas antes de voltar no tema do bullying, Ana Nery, como a gente prometeu, vamos falar os nomes das pessoas então
que acertaram a nossa perguntinha, que tava uma babinha hoje aqui. Uma babinha, nós. Moleza demais. Só lembrando, amanhã tem mais. Para quem Tem não mais. ganhou hoje, amanhã tem mais 3 pares de Mas ingressos. vai ser difícil amanhã. Amanhã vai ser difícil. Vai ser difícil. Quarta, quinta e sexta, nós temos aí mais 9 pares de ingressos, 3 Boa. por dia. O que nós vamos dar hoje, já estão aqui os ouvintes que responderam corretamente, os 3 primeiros que responderam a nossa pergunta, super difícil, qual era a espécie do peixinho Nemo, daquele filme, vão receber então esses 3 pares de ingressos para ir até o Aquário de São Paulo na sexta-feira. É só ir até lá, vai estar o nome na entrada. Lista, na entrada, ele mostra o RG, né? E aí entra. confere e passeia lá, conhece todas as espécies que tem lá e pode também, inclusive, se for à tarde, conhecer As espécies da Bandeirantes. Isso, o nosso peixe, Paulo Galvão, e a nossa sereia, Thaís Freitas. Nossa, você foi que bem estarão agora, hein? lá apresentando o Jornal em 3 Tempos. Garantiu o emprego, né? Garantir, Tá certo, claro, é isso aí. né? Olha só, quem acertou aqui, muita gente acertou, respondeu Claro, Peixe mas os 3 Palhaço. primeiros. Os 3 primeiros. Já peço para os 2 aqui, que eu vou falar o nome, mandarem uma outra mensagem pra gente com o RG, tá bom? Faltou o RG aqui. O Vinícius Tojar. Vinícius Tojar ganhou um par de ingressos. Vai ver lá o Peixe Palhaço ao vivo, tá bom, Vinícius? Manda aqui um e-mail pra gente com o seu RG. E quem acertou também foi o Lopes Eforte. Lopes Eforte também acertou. Foi bem, hein? Peixe Palhaço. Peixe Palhaço. Acertou Eduardo em cheio. Campos dos Santos também acertou. Foram os 3 primeiros que responderam corretamente o nome do peixinho, a espécie do Nemo, que é o peixe palhaço. O nome de vocês estará lá na porta do Aquário de São Paulo na sexta-feira para vocês curtirem essa atração nessa semana do Dia das Crianças. É isso aí mesmo. Olha só, e não deixa de ser um tema também que tem a ver com as crianças, esse de hoje. O bullying, né? Um lado que não é tão bonito, assim, dessa convivência infantil, se bem que a gente já percebeu aqui também, né, Ana, que o bullying não é privilégio só do ambiente infantil, muito pelo contrário. A Cristiane Ferreira da Silva Almeida, que é presidente da ONG Educar contra o Bullying, já contou uma história impressionante mesmo. Agora, Cristiane, a sua ONG tem quanto tempo que você falou? 9 anos? 6 anos. 6 anos, desculpe, 6 anos então. Quantas pessoas já passaram pela sua ONG relatando casos como esse em que de fato se confirmou como bullying? Nossa, você me pegou Muita agora. gente? Muita gente. Mas muita gente? Muita gente. Bastante assim, a gente mandou, né, encaminhou para o psicólogo, outras foram atrás de ajuda jurídica, né, e outras, numa conversa, a gente conseguiu convencer o pai e a mãe de ir à escola, de resolver na escola. As pessoas resistem ainda a isso? Elas têm medo, elas têm dúvidas? Tem medo. A criança tem medo, né? Porque às vezes assim, o pai ele detecta e ele vai perguntar para a criança, né? Tá acontecendo alguma coisa? Não tá acontecendo nada. Por que você não quer ir para a escola? Ah, porque eu tô com dor de barriga. Ah, porque eu tô com dor de cabeça. Tá, mas por que você tá com dor de cabeça? Ah, não sei, porque eu tô. Eles têm muito medo de falar. Eles têm muito medo de sofrer a represália, né? Porque falou, se você contar vai ficar pior, se você contar vai piorar, se você contar, você vai, de 3 dias que você apanhou, você vai apanhar 4, vai apanhar 5. Então, eles têm muito medo. Mas nós já atendemos bastante pessoas, assim, eu recebo muito e-mail, muito. Recebi e-mail de mães que os seus filhos tiraram as suas vidas, receber e-mail de mães que os filhos estão internados, receber e-mail de mães que o filho está com síndrome de pânico, está passando por tratamento psicológico. E assim, a gente vê que as mães ficam muito tristes, muito chateadas e elas expressam isso no e-mail, assim. Esse é um ponto importante. Não é fácil, né? Eu falo como pai mesmo, né? Esses probleminhas comuns acontecem. Acho que todo mundo aqui, meu filho já teve momentos em que ele falou, não quero ir mais ir na escola, não quero ir no judô porque tem um moleque lá que não sei o que, enche o saco dele. E aí até você perceber em que momento isso é algo comum, que deve ser até ignorado, assim, você não pode também, eu tenho essa impressão, você não pode turbinar também, você não pode, assim, às vezes você criar um monstro onde não existe, às vezes é algo que vai melhorar semana que vem, daqui a alguns dias, ou então, às vezes é o seu filho que não está conseguindo reagir bem, isso existe também. Então, quanto tempo demora? Eu sei que é uma pergunta difícil de responder, mas eu imagino que demore para a família perceber o momento exato e às vezes até de forma tardia em que ela tem que buscar uma ajuda, né? Eu demorei 5 anos para entender que meu filho estava sofrendo de bullying. Para mim era só uma briga escolar, que só mudava de série
né? E eu não sabia. E um dia eu assistindo um programa de televisão, eu ouvi falar sobre o assunto e eu percebi que os sintomas que eles falavam no assunto, talvez essa conversa aqui possa despertar os pais hoje. Foi o que me despertou e eu percebi que o meu filho tinha todos os sintomas que foram falados no assunto ali, na entrevista, no programa de televisão. E meu filho tinha síndrome do pânico, meu filho tinha insônia, meu filho na hora de ir para a escola ele chorava, ele tinha dor de cabeça, ele tinha dor de barriga. Ele falava assim para mim, mãe, eu estou sentindo um frio por dentro. Então já era medo aquilo. Né? Às vezes ele ligava da escola para mim, mãe, vem me buscar porque eu estou passando mal, e eu tinha que buscar ele porque estava passando mal. Então, assim, a criança dá sinais, e eu não sabia o que era. Eu acho que hoje o bullying ele foi muito mais, como que eu posso falar? Nós hoje falamos muito mais de bullying, o bullying está muito mais presente na mídia, na televisão, na mídia, seja ela impresso, jornal impresso, nas revistas. Então, 5 anos, há 6 anos atrás, não tinha tudo isso. Então, nós não tínhamos explorado o bullying do jeito que nós exploramos. Hoje, aquele perigo também que nós corremos de achar que tudo é bullying. Né? Então, assim, o bullying ele tem as suas características, como a doutora falou, ele tem que ser intencional, ele tem que ser repetitivo, e você tem que observar, que nem, é só uma semana que meu filho está passando por esse tipo de agressão, tá? Uma semana. Poxa vida, 2 semanas, 3 semanas, opa, tá na hora de parar. Em relação ao perfil do agressor, doutora Ana Paula, vocês, quando acionam judicialmente, em nome da vítima, acabam conhecendo, procurando o perfil do agressor? Quem que é normalmente o agressor? Também alguma pessoa, alguma criança problemática que talvez atinja o colega de uma maneira mais drástica? Quem é o agressor? O agressor, ele pode ser uma vítima do bullying, que, como nós conversamos, pode estar querendo a vingança dos sofrimentos do qual ela passou. E o agressor também, o que nós vemos, são os órfãos de pais vivos. Né? Então, essa é uma figura que infelizmente, muito se assiste em classe média alta e, enfim... E na classe alta também. O pai ausente, que não acompanha o filho, que não tem tempo para o filho, o filho talvez queira chamar atenção, aquilo que parece que é mais comum do que a gente imagina, né? Exatamente. Então, o pai falando, nós escutamos muito esse relato, nossa, eu dou tudo para o meu filho. Não se compra tempo, não se compra afetividade, entupindo as crianças e os adolescentes com celulares, videogames, brinquedos. Então, essa compensação com coisas, é claro que a criança sabe que o adulto está tentando compensar. É claro que o adolescente sabe. Olha, eu não tive tempo para falar com você, toma esse carrinho, toma esse brinquedo, toma esse celular, última geração. Então, obviamente, qual que é a forma dela de chamar atenção? Porque quebrando o brinquedo, ou quebrando o celular, ou quebrando a casa, nem assim determinados pais percebem. Então, ela começa, infelizmente, a agredir quem está na sala, ou quem não está na sala. E isso pode ser online ou offline, esse formato de agressão. Olha, tem muita mensagem chegando aqui pelo Facebook, pelo Twitter também, a gente agradece, não vai dar para registrar todas aqui, mas muitas, com relatos de pessoas que passaram por isso, que estão se identificando. Então eu quero agradecer aqui a Sônia Quesar, que diz aqui que sofreu muito bullying na época dela. Ela tinha 11 anos, ela diz que não havia ainda essa clareza, né, do que era o bullying. E ela fala aqui que os pais não queriam saber de mimimi. Então, encaravam como, né, uma frescura. Aliás, frescura é o tema a expressão que usa aqui o Wallace Albert. Ele manda aqui dizendo que bullying é frescura. Ensinem seus filhos a se defender com as suas próprias forças. Tá bom, Wallace, obrigado pela sua mensagem aqui. Você vê, né, ainda há muita gente que acha que é uma dose de exagero nisso que a gente está falando. Eu confesso, viu, Wallace, que até às vezes acho isso, que em alguns casos, até como disse mesmo a Cristiane, dá a impressão de que tudo é bullying, né? Vira um conceito que acaba sendo aplicado de forma
inadequada. Mas alguns relatos aqui, vamos combinar, hein, Wallace? Vamos combinar que alguns relatos aqui estão longe de ser frescura, hein? Mas obrigado pela sua mensagem aqui. Também tá ouvindo a gente, sabe quem, Ana Nery? O Elton Quem? John. Ai, que bom. Tá ouvindo a gente, Elton John. Que honra pra nós, viu? Hello. Muito obrigado pela sua participação aqui também. A gente vai para um rapidíssimo intervalo e já a gente volta com mais Manhã Bandeirantes, hoje falando sobre bullying no ambiente infantil, no ambiente familiar, no ambiente corporativo, enfim, tem bullying em quase todos os ambientes, infelizmente. 11h14 agora. Manhã Bandeirantes, ao vivo, direto da Avenida Paulista. 11h20, estamos de volta aqui no Manhã Bandeirantes, direto aqui na Paulista, estamos na Paulista 1313, bem pertinho do metrô Trianon MASP, pode passar por aqui para conhecer a Ana Nery. A Ana é uma simpatia, você não conhece muito ainda, simpática, uma graça. Tá perdendo tempo, venha conhecê-la. Tirar foto, conhecer a Ana Estela, conhecer os nossos convidados todos aqui. Vem aqui que será um prazer para nós também, lógico. Olha só, o tema é bullying, com a gente aqui a advogada Ana Paula Siqueira de Mesquita, que é mestre em Direito Digital. E por que Direito Digital? Porque existe o cyberbullying também. O mundo virtual tá aí para um monte de coisa legal, como mas ferramenta, também pra um monte de infelizmente, para a prática de bullying também. É verdade. E olha só, doutora Ana Paula, tem um relato aqui que chegou agora, de uma ouvinte que não se identifica, nem a necessidade mesmo. Ela fala que a netinha dela, de 10 anos, estuda num colégio, segundo ela, caro. E diz que alguém do colégio postou uma foto da netinha dela fazendo xixi, sentada na privada. E essa foto tá circulando aí, né, pelas redes sociais e, lógico, causando um constrangimento, aquilo tudo que a gente imagina que uma foto dessa pode provocar. E ela pergunta o que ela pode fazer, doutora. A grande questão é sempre avaliar quem fez a postagem da foto, né? Qual foi o meio utilizado para a postagem da foto e a repercussão na vítima da postagem da foto. Então, esse é o principal ponto, porque sem dano não se pode falar que houve algum formato de lesão. Então, esses são os principais pontos para se verificar como que foi a ocorrência. Se foi numa rede social, se foi num aplicativo de celular, se houve os likes. Agora, digamos assim, vamos pensar da forma, não sei se mais comum, mas uma forma que é bem possível que tenha acontecido. A criança estava lá, bobeou, deixou a porta aberta, um coleguinha foi lá e tirou a foto, tá certo? Postou numa rede social qualquer e tá aí. Então, um menor de idade, né, um coleguinha dela fez isso. Aí a responsabilidade é de quem? Do responsável pelo Facebook, se for o caso, pelo pai da criança, o responsável... Quem responde em última análise por isso? Não só em última, mas em até primeira análise, o primeiro responsável pelo ato ilícito praticado por um menor é, primeiramente, os pais. A criança não tem pai, não tem mãe. Também isso não importa, tem algum responsável legal que geralmente é um tutor. Então, também existe a responsabilidade dele de arcar e ressarcir todos os prejuízos que o menor causou. Aí fala assim, pô, eu não consigo, como é que eu vou saber o que meu filho colocou no Facebook hoje à tarde? Estava trabalhando e tal, cheguei tarde. Não tem justificativa que dê conta disso. Não tem justificativa. Quando você assume a responsabilidade de ser tutor, ou ainda você faz a opção de ser pai ou de ser mãe, você, para o Código Civil, você é o responsável legal, você é o guardião desta criança, desse adolescente, e pouco vai se analisar a questão de culpa ou dolo. Você é pai, você é mãe, você é tutor, ponto, existe sim a responsabilidade de indenizar. Mas muitos poucos pais e responsáveis sabem a senha do Facebook, sabem a senha do celular, sabem a senha do e-mail das crianças, porque existe sempre aquele medo, vou invadir a privacidade. E quando se pergunta isso
Para um psicólogo, pode vir várias respostas. Para um advogado, ela é muito simples. Você tem obrigação de legal ponto de olhar. Acho que, Ana, eu vou ter que sair mais cedo hoje de novo, viu? Tchau, Agostinho. Eu vou lá pra Traz casa, Todo dia ele reclama isso, cada dia ele vai se sentindo mais impotente aqui. Mas os seus filhos são ótimos, umas graças, super educadinhos. Exatamente. Dormindo. Fique tranquilo, Agostinho. Só continuando esse assunto sobre aí o problema na internet. Além desse da criança, né, que pode provavelmente ter sido fotografada por um coleguinha na escola, existem aquelas pessoas que elas mesmas se fotografam, o tal do selfie, mas aí de forma mais sensual e acabam, por descuido ou não, postando isso, ou alguma pessoa encontra essa foto e posta. A gente até observou já casos desses com atrizes. Enfim, nesse caso da internet, como é que a gente pode trabalhar com isso? Isso também depende de como foi feita a publicação, né? Até no caso, quando a divulgação é feita por crianças e adolescentes e isso é postado em redes sociais, geralmente a notificação para a rede social deverá ser o suficiente para que essas imagens sejam retiradas. Aí, se não forem, aí são medidas judiciais para que sejam retiradas essas imagens. E o resultado jurídico do bullying como um todo? O que vocês têm observado nos casos que vocês têm atuado? As pessoas têm pagado indenização? Têm finalizado com um problema? Porque não adianta nada a pessoa ter sido julgada, pagou a indenização e o problema continuar numa escola, enfim. Como é que tem sido o final desses casos? Aí é importante a gente separar que existem duas questões extremamente distintas. Uma é a questão civil, que é a questão quando se fala de dinheiro, de responsabilidade, quem vai pagar pelo quê. A outra é uma questão sobre menores não praticam crimes, menores praticam atos infracionais e vão ser julgados pela vara especializada da infância e da juventude. Então, são duas questões totalmente separadas. Sobre a questão do ato ilícito, do dinheiro, quem paga o quê, no caso, existe sim a responsabilidade dos pais, né, que tem a figura do que é a figura jurídica do guardião do menor. No caso de omissão, negligência ou imprudência do estabelecimento de ensino, se o bullying ocorreu, se a agressão, o assédio moral ou qualquer que seja o formato de dano sofrido por essa criança aconteceu dentro das dependências da escola, sim, existe uma indenização que seria pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí nós teríamos o outro lado, né, que seria o lado penal para ser estudado, que seriam nas varas especializadas de infância e da juventude, que são daqueles menores que cometem algum dos atos infracionais, que é injúria, calúnia, difamação, lesão corporal, pode até culminar num homicídio, mas isso, dependendo da natureza da agressão, pode ser julgado até uma internação dessa criança. Tá certo. Olha, estamos chegando no finalzinho, infelizmente. O assunto hoje bombou. O que chegou de mensagem aqui, eu quero agradecer muito a doutora Ana Paula Siqueira de Mesquita, que é mestre em Direito Digital, deu uma aula aqui pra gente, mostrando que, de fato, nessas condições em que nós conversamos aqui, cabe sim, tem que ser feito mesmo alguma ação judicial para que você seja ressarcido e para que isso sirva de exemplo, né? Porque acho que é sempre pedagógico, né? Ações como essa, em que se chega à identificação de um ato criminoso como esse, é sempre pedagógico mesmo e tem que ser feito até o final, por mais sofrido que seja, porque é sofrido mesmo. E por falar em sofrimento, só para a gente encerrar aqui, Ana e ouvintes, aquele relato que eu li, daquele ouvinte que tem 47 anos e que lembrava, ainda sofrendo o que ele enfrentou na infância, quando mudou de escola, era hostilizado pelos colegas e tal. Ele está mandando aqui um agradecimento para a gente, viu, Ana? Dizendo que agradece por a gente ter lido o e-mail dele. Ele escreveu com um nó na garganta, isso olha quanto tempo depois, e ele escutou, diz aqui, chorando, o mesmo choro de 1976, porém foi terapêutico. Sinto-me aliviado e acolhido, obrigado.
Obrigada a você por ter, né, contribuído com o nosso programa, com a gente. trazido bastante informação do problema que ele passou. Cristiane Ferreira da Silva Almeida, presidente da ONG Educar contra o Bullying, obrigado pela sua presença. E como é que as pessoas entram em contato com vocês se quiserem alguma orientação, alguma ajuda? Bom, nós temos nossos telefones, eles podem ligar, 8195-0902. Esse é o meu telefone, não tenho problema nenhum de atender ninguém, é meu telefone particular, pode me ligar. E nós temos um blog, Educar contra o Bullying, spotblog.com. Também pode entrar lá, que lá tem todo o nosso trabalho, o que nós realizamos. E nós temos um outro telefone, que é da minha secretária, que eu nunca lembro o telefone dela, 989-30... Ela também não lembra, gente. 3515. Foi para criar uma certa emoção. É assim mesmo que funciona. E nós estamos prontos para ajudar naquilo que for possível. Foi ótimo, ajudou bastante aqui, tenha certeza. Obrigado, viu? Doutora Ana Paula Siqueira de Mesquita, obrigado pela presença aqui também, tá bom? Muito obrigada. E aproveitando que teremos aí o Dia das Crianças, eu gostaria de solicitar aos pais e aos responsáveis legais que, em vez de dar brinquedos e aparelhos eletrônicos, deem mais tempo. Isso é o primeiro fator de prevenção de ação judicial, é tempo e atenção à criança e ao adolescente. É isso, tá vendo só? Eu falo pra você todo dia isso, Ana. Falo pra você isso, tá vendo? Obrigada, Agostinho, pelas suas orientações. Estou indo embora também agora. Ana, foi um prazer, hein? Prazer, Agostinho. Foi legal hoje, hein, Ana? Foi muito legal. Eu tô um pouco assim, abalada com. Tem muita. No Facebook tem muita história legal, a gente fica realmente tocado. Ana, amanhã tem mais, tá bom? Amanhã tem mais. E amanhã tem uma. Eu não vou falar agora. Pode falar agora? Não vou falar agora, não, mas amanhã.